Olá a todas e a todos, muito prazer, eu sou o Guilherme. Eu fui convidado para falar para vocês sobre os itinerários formativos, então vamos fazer isso. A ideia é não fazer uma apresentação não muito longa, né? Mas eu queria dar algum detalhe de como que eles são na teoria e de como eles estão sendo implementados na prática, né? Então vamos lá. Tá aí meu nome, né? Guilherme Ventura Bonezan, e é isso aí. Bom, um pouquinho sobre mim, tá, gente? Eu não vou falar muito, mas é importante para saber de onde que eu tô falando, né? Então vamos lá, ó. Eu sou formado em licenciatura em Física, pela USP mesmo, né? E de 2012 a 2016, já faz um tempinho que eu me formei, mas há um tempinho atrás eu estava na posição de vocês. Bom, eu sou mestre em ensino de ciências, especificamente na parte de cidadania. Me formei em 2019, mas não vou dar muita atenção nisso, não importa agora. E eu sou professor na rede estadual desde 2019, então já uns 4 para 5 anos. Então eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. E eu vi os itinerários formativos sendo implementados, né? Então eu tenho um pouquinho dessa vivência. Bom, vamos lá. Bom, como que são esses itinerários, né? Vocês já sabem que eles existem, mas eu não sei se vocês sabem quantas horas são, né? Então vamos ver isso agora. Bom, no segundo ano do ensino médio, você tem 10 aulas de itinerário. Então, as aulas de matemática diminuíram, as de português diminuíram outras disciplinas lá. E aí elas, para aumentar as aulas de itinerário, para criar, né, as aulas de itinerário, e ter 10 aulas de itinerário, 10 aulas de 45 minutos no segundo ano. No terceiro ano, essa carga horária dobra. Então, se era 10 aulas, agora são 20 aulas. E é por ter 20 aulas de itinerário que acaba saindo filosofia, geografia, sociologia, que é aquela que vocês já estão sabendo, né? Então, dependendo do itinerário grandão que você escolhe, você não vai ter filosofia, não vai ter sociologia e muito mais. E aí, obviamente, tem pontos a favor, tem pontos contra disso. Bom, mas isso é diurno, né? E como é que está sendo o noturno? O noturno, obviamente, ele vai ter menos aulas, né? Em vez de ter 7 aulas por dia, ele tem 5 aulas por dia. E aí, em vez de ter 10 aulas por semana de itinerário no segundo ano, ele vai ter 5 aulas de itinerário por semana. E no terceiro ano, né, em vez de ser 20, vai ser 10 aulas. Eu não sei se é um pouquinho mais que isso e vai dar um outro problema que já eu cito. Então é mais ou menos esse o panorama da carga horária dos itinerários. Mas, isso aqui nós estamos olhando o ensino regular. Vai ter também as escolas PEI, que é as escolas de ensino integral. As escolas PEI tem outros problemas que a gente não vai entrar aqui, é uma discussão muito extensa, mas é só para a gente entender que elas vão ter uma jornada de uma carga horária maior, né? Uma jornada maior. E aí esses itinerários eles podem tomar mais tempo ou menos tempo, inclusive com execução de projetos e afins. Mas eu não tenho a vivência das PEIs, não vou falar sobre elas e também não vou discutir a existência ou não das PEIs agora, porque foge do assunto. E além do problema das PEIs, ou da questão das PEIs, a gente também tem a questão do noturno. Por quê? Porque pela lei do novo ensino médio tem uma carga horária para ser cumprida em horas. E aí, como os itinerários no noturno vão ser muito poucas horas, não vai dar aquela carga que a lei exige. Então o Estado inventou as expansões do ensino médio, expansões de tarde, né? E virtuais para você dar aulas dos itinerários. Então, por exemplo, esse ano passado eu tinha uma e esse ano eu tenho 3 itinerários de expansão. Então são aulas virtuais de tarde para complementar a carga horária. Spoiler, né? Mas vocês sabem disso. As aulas virtuais nenhum aluno entra e elas não têm muita utilidade. Mas enfim, vamos seguindo, né? Bom, mas quais são esses itinerários, né? Então, são 10 itinerários grandes. São 10 itinerários grandes que são os mesmos no segundo ano e no terceiro ano. Eles se mantêm. Esses itinerários são, né? Superar o desafio de humano, a ciência em ação e por aí vai. Meu papel no desenvolvimento sustentável é o que eu vou destrinchar aí na frente já já. E esse itinerário ele vai ter disciplinas de física, de biologia, de química e de matemática. Então todos esses itinerários eles são mais ou menos interdisciplinares. Eles vão dialogar com várias áreas do conhecimento. Vai ter tal de ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, mas não vamos discutir isso aí agora não, né? E aí é mais ou menos essa a ideia dos itinerários. Além desses 10 itinerários, eu descobri um hoje. O itinerário chama Liderança e Cidadania. Só tem um pequeno problema sobre itinerário, liderança e cidadania. Ele aparece em um documento e não aparece em outro documento do Estado. Então por isso que eu coloquei esse itinerário fantasma. E aí eu mesmo nunca vi nenhuma sala que tenha esse itinerário.
Mas, enfim, né? Bom, pensando agora um pouco da questão prática, né? Desses 10 itinerários, idealmente, você teria todas as escolas, em todos os períodos, oferecendo todos os 10 itinerários. Por quê? Aí os alunos escolheriam um entre 10. Só que vocês sabem que não tem 10 salas de segundo ano, 10 salas de terceiro ano em todos os períodos, né? Então, de fato, eu tenho uma escola que ela tem 3 terceiros anos. Então, a escola vai escolher 3 desses 10. Essa escolha costuma ser democrática, viu? Consultando os alunos para o oferecimento do ano seguinte. E aí, a escola escolhe 3 desses 10 e o aluno escolhe um dos 3 que a escola oferece. Acho que é isso. Já já a gente comenta um pouco mais sobre essa questão das escolhas. Vamos ver agora com mais atenção um desses itinerários, no caso, o meu papel no desenvolvimento sustentável. Esse meu papel no desenvolvimento sustentável, ele é o itinerário grande, é o que mantém no segundo ano e no terceiro ano. Só que, junto desse itinerário grande, vai vir junto vários itinerários pequenos. Esses itinerários pequenos, eles dependem do semestre, eles dependem da UC, que é a unidade curricular. Então, por exemplo, no primeiro semestre do segundo ano, vão ter essas 4. No segundo semestre do segundo ano, vão ter essas 4. E aí no primeiro semestre do terceiro ano, vão ter 4 mais 4, ou 5 mais 5. Lembra que a carga horária dobra, né? E aí no segundo semestre do terceiro ano vai ter outras 8, né? Ou outras 10. Bom, e aí vocês conseguem ver que algumas delas têm algumas afinidade, né? Com algumas outras disciplinas. Então, por exemplo, as zoonoses tropicais, esse itinerário tem muito a ver com biologia. O Energias Limpas, muito a ver com física. O Estatística na Saúde Pública, muito a ver com matemática. E a Água Solvente Universal, muito a ver com química. E essas disciplinas, mais ou menos, são constantes durante o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Então, a cada semestre, vai mudar os itinerários pequenos, vai mudar as UCs, mas as disciplinas, química, física, biologia e matemática, não muda. E o itinerário grande, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, não muda. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho da prática, né? Como é que acontece isso? Bom, nós temos vários problemas práticos. O primeiro que eu queria citar para vocês é a falta de professor. Essa notícia, ela é de junho, né? Junho do ano passado. Em junho do ano passado a situação estava boa. E em agosto e outubro e o final do ano a situação ficou pior. Então, se em junho faltava 17% dos professores, né? Já lá pro final do ano ficou tipo 30%. Ficou triste isso. E ficou triste por vários motivos. Um deles é porque era eleição, e eleição você não contrata professor novo, mas a gente não vai discutir agora por questão de tempo. Bom, mas para dar um exemplo concreto, na escola que eu estava, no itinerário da noite, eu dava um itinerário, uma outra pro dava um outro itinerário, 2 itinerários. Só que os outros 3 itinerários não tinha professor. Então, de 5 itinerários, eles tinham 2. Eles tinham 40% do itinerário. Então, era meio triste, né? Bom, mas outros problemas que teve, né? Um deles é esse que eu falei das escolhas das escolas, né? Então, você imagina, se a escola oferece só 3 itinerários grandões, o aluno tem que escolher um entre esses 3. Vai ter um que ele gosta? Mais ou menos. E tem cidade que só tem uma escola, e aí o aluno não consegue trocar de escola para ir no itinerário que ele quer. Aquelas histórias que a gente já sabe. Bom, mas fica pior, né? Fica pior porque os alunos mudam de sala, né? Então, se o aluno ele estava no terceiro C e ele vai para o terceiro B, ele não troca só de sala, ele troca de itinerário. Né? E se esse itinerário ele é específico, ele é especializado, é como se o aluno estivesse cursando enfermagem e ele fosse para administração, sabe? Então ele não troca só de itinerário, ele troca quase que de graduação. Isso é muito sério, né? E aí, de fato, o aluno sai da manhã, vai pra noite, ele troca de itinerário, troca de sala, ele troca de itinerário. Isso é bem pesado. E isso também faz com que não tenha a linearidade que a gente acha que tem, né? Porque no terceiro ano, você daria um itinerário que seria com base no itinerário que ele viu no segundo ano, né? Porque tem uma certa continuidade nesses assuntos aqui. Só que se o aluno trocou de sala, ele perdeu o itinerário. Se ele trocou de escola do segundo ano para o terceiro ano, ele trocou de itinerário, sabe? Então isso é muito sério. Tem também o problema do aluno não exatamente escolher o itinerário, porque ele quer um, mas não tem vaga, então ele é encaixado no outro. Então é bem problemático disso. Vai ter a falta de disciplinas que ele não escolheu, né?
Então, se ele escolher um itinerário de física, não vai ter filosofia, não vai ter geografia. Aliás, uma coisa que eu estava esquecendo é o itinerário de Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. No terceiro ano, os alunos têm 3 disciplinas de matemática. Eles têm um itinerário de matemática, outro itinerário de matemática e a disciplina de matemática. Impossível, né? Impensável. Tem outro também que é os professores que dão vários itinerários. Então, por exemplo, tem um terceiro, sei lá, que eu dou 2 itinerários um de física, um de matemática, e eu tenho 5 aulas com eles por semana. 5. Só que tem uma outra pro que ela dá, acho que biologia e química. Ela dá 4 itinerários e ela dá 9 aulas por semana. Então ela adora os alunos adoram ela, mas ela mesma fala, olha, eu não aguento mais os alunos. E os alunos falam, você é legal, mas a gente não aguenta mais você. Então são coisas, sabe, bizarras, impensáveis. Então a gente sabe que quem fez os itinerários deve estar bem intencionado. A gente sabe que quem fez o novo ensino médio está bem intencionado. Mas como a gente aprende quando a gente é criança, de boa intenção o inferno está cheio, né? E outra coisa que eu estava esquecendo é que além dos itinerários tem o novo ensino médio, né? E o novo ensino médio, junto dessas disciplinas de itinerário pra caramba que tem, vai ter o projeto de vida, eletiva e tecnologias. Então são outras 3 disciplinas que tem no currículo do estadual, que são novas, né? Tem tipo 3 anos elas, e que também tá na cabeça das crianças, por bem e por mal. Acho que foi mais ou menos isso, gente. Esse é um pouco do panorama. Daria pra falar horas e horas, mas só pra gente ter uma ideia geral do assunto. É isso, obrigado pela atenção, até!